Sem dúvidas, meu caro Kohai, se você viu o capitão saindo do elfo, pode ter certeza que a partir de agora que Black Clover irá lhe proporcionar as melhores lutas do arco. Haruardo! Domo domo, meu querido e minha querida Kohai. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, onde eu irei ressaltar e falar o que eu achei, como foi, o que eu gostei do episódio de os mais recentes, de número 114 e de número 115 de Black Clover, porque foram episódios épicos que já criaram hype para mais um episódio que promete ser épico, por conta de que a única crítica para esses episódios é porque o estúdio apanhou, porque foi um ótimo enredo, uma ótima trilha sonora, ótimas lutas. Então, sério, foi perfeito. Black Clover mostrou porque é um dos grandes shonens do momento atual, da atualidade. Mas então, irei falar como foi o episódio por conta de que a gente viu que a Charmin, ela não é só um rostinho bonitinho, um rosto fofo, um lado de pura comédia. O Tabata Sensei mostrou porque que ela é uma integrante importante dos Touros Negros. Além de abastecer eles de comida e de mana, ela mostrou que é extremamente poderosa e tem um instinto assassino, se é que você me entende. Por conta de que vimos que ela é meio humana e meio anã, ou seja, uma raça que equivale de poder aos elfos. Então, sério, só essa revelação já foi épico. Daí a gente viu, o episódio acabou em um clima mega épico, digamos que os elfos traindo a si mesmos, ou esse grupinho tendo uma revolta. Daí veio o episódio de número 115, o episódio mais recente, que mostrou que o Asta e o Yuno levaram mais uma surra, só que dessa vez não foi de um elfo, foi de um Akuma, por conta de que, sério, como eu tava ansioso pra ver essa aparição, porque a partir desse momento é o verdadeiro inimigo da obra. Você vai ver muitas questões serão apresentadas, porque os Cavaleiros Mágicos, eles tinham que deter os elfos, só que agora apareceu um inimigo muito mais poderoso, e acontece que os elfos foram manipulados esse tempo todo. Então, sério, promete, porque o episódio já mostrou uma Charmin apelona, mostrou, digamos que um demônio aparecendo e mostrou um Dark Elfo. A minha hype tá enorme para o próximo episódio e olha que eu leio o mangá, sei o que vai acontecer e quero ver adaptado. Mas então, vamos logo falar de Black Clover e seus episódios mais recentes, a aparição do Akuma. Mas então acredito que vamos começar falando da parte principal, que foi ver o poder desse novo inimigo. Por conta de que esse demônio que apareceu, eu já posso dizer que ele é a criatura mais poderosa de Black Clover no momento atual do anime. Afinal, a gente viu que ele ultrapassa os níveis de poderes de mana mágica de um elfo. E isso foi comprovado pelo próprio Yuno. Ele diz que agora que ele ficou mais forte, que ele tem o poder dos elfos, ele pode sentir que ele não consegue derrotar. Ou seja, para ser uma mana fria e obscura como o Yuno descreveu, pode ser que esse demônio seja 10, 100 ou até mesmo 1000 vezes mais forte que um elfo. E devemos lembrar, se eles já estão com dificuldade de enfrentar os elfos, imagine um Akuma. E a gente viu que as técnicas mostradas foram muito épicas, por conta de que teve uma magia gravitacional, a magia alma da palavra fez com que as feridas que o Akuma levou do golpe talvez mais forte, a combinação do Asta e do Yuno junto, tipo, não ser nada, porque só deu um arranhãozinho do braço e ele conseguiu curar só falando Nauru, que é tipo cura, e assim ele se curou. A gente viu também que essa magia é tão poderosa por conta que ele só fala Modorina sai, tipo, volte para mim, e acontece que ele fez com que o Patori voltasse para o lado dele, ele conseguiu repelir vários golpes. Então, sério, foi muito épico esse episódio, porque o vilão é muito bom, sério, eu fiquei com hype nesse vilão. Então acontece que, tipo, a gente viu que o Yuno não deu conta, o Asta não deu conta, o Patori, então, eu nem preciso descrever, porque o Patori foi manipulado por ele desde o começo, e agora ainda mais. Dito que já concluindo a descrição aqui desse Akuma, do que eu achei, ele é extremamente poderoso. Ao meu ver, ele pode ser, no momento atual, a criatura mais forte. Ele deve ser muito mais poderoso realmente que o líder dos elfos. Isso é o que eu acredito. Talvez ele esteja no mesmo nível de poder do Urihito, ou até um pouco mais. A gente vai saber isso quando for mostrado, digamos, uma luta entre ambos. Mas, opa, eu acho que eu dei um spoiler, né? Mas fazer o que? Acontece. Então, acredito que, pra concluir aqui, eu gostei de ver por conta de que a técnica que o Yuno e o Asta usaram foi um Vórtice, que foi o que eu falei rápido aqui no vídeo, que mal fez tipo um arranhão no Akuma. Só que foi legal porque a gente viu que o Asta, ele não conseguia repelir os ataques mágicos, por conta que as armas que o Akuma projetava eram armas físicas em meio a armas mágicas. Então acontece que enquanto o Yuno acabava com as armas físicas, o Asta acabava com as armas mágicas. Então o vórtice criado entre ambos, utilizando-se das melhores técnicas deles, foi, digamos que a melhor maneira de acabar com o Akuma. Só que a gente viu que nem assim eles conseguiram causar um grande ataque. Não é à toa que eles foram jogados na parede, eles foram quebrados quase ao meio, e a gente viu que o Akuma já foi saindo enquanto o Asta e o Yuno tem que enfrentar o Patori. Por conta do quê? Porque que o nível de lábia do Akuma foi muito interessante, afinal vimos que preenchendo o coração do Patori de ódio e culpa, ele acabou se transformando numa versão Dark, e assim ele ficou, digamos, como uma casca vazia que só obedecia a ordens. E isso foi muito interessante.
Afinal, após ver que tudo foi manipulado, desde o plano de reencarnação, o Rinrito nunca tinha o objetivo de querer se vingar dos humanos, acontece que foi tipo um baque pra ele, porque ele pensava, eu achei que eu estava fazendo tudo pelo Rinrito, eu achei que era o plano dele, e ele descobre que quem fez, digamos que a magia de reencarnação foi o Akuma. Foi tudo um planejamento, uma ideia para que ele conseguisse concluir a reencarnação dele, porque o demônio precisava que os elfos fossem reencarnados para ele se aproveitar também disso. Então, sério, a maneira com que foi mostrado foi muito épica, porque a gente viu daí que ele já estava possuindo o corpo dos elfos por um bom tempo, eles não haviam notado, e assim acontece dele conseguir pegar a pedra, e assim ele se reencarna por completo, causando sentimentos de culpa, de remorso, de ódio, e de decepção consigo mesmo, porque digamos que o Paturi, ele não tinha mais um sentimento, ele não sabia o que ele poderia falar, pensar consigo mesmo, porque ele se sente a maior pessoa culpada, afinal ele que executou tudo isso, ele achava que estava fazendo isso pelo bem do Rinrito, ele queria se vingar dos humanos, e no fim ele só acabou sendo manipulado como os humanos foram, afinal a gente viu que o plano, digamos, dos humanos não era querer realmente dizimar os elfos, e sim o Akuma que fez isso pela ganância humana, relembrando que os humanos estavam errados, eu vou sempre exaltar isso, mas eles também foram manipulados e a gente viu que foram pelo Akuma. Então, sério, a maneira como esse demônio, tipo, ele manipulou todo mundo pra atingir seus objetivos foi, de certa maneira, bem interessante. Afinal, vemos que depois disso, ele ainda conseguiu fazer com que o Paturi se tornasse um Dark Elf. E o episódio já vai se concluindo, por conta de que após o Paturi ter virado, digamos, a versão Dark Elf, vimos que a luta continua. Só que dessa vez é Asta e Yuno versus esse elfo. E acontece que o Akuma vê onde é a saída e ele já vai se inclinando, já vai indo para lá. E acontece que o Asta nem tem tempo para atingir, digamos, um ataque nele, porque o Paturi vai com tudo para cima dele. E acontece que ele tá obedecendo ordens, digamos que ele não tem mais, digamos que, um objetivo próprio. Ele ficou tão culpado, ele entrou num estado de vazio que ele nem deseja, tipo, ter mais uma reação, um objetivo. Então acontece que agora, só seguindo ordens, a gente vê que as energias ou as magias são na forma Dark. E eu posso dizer que eu achei bem legal isso, porque a magia, digamos, de Hikari já era lindíssima. Na versão Dark ficou bem da hora. Só o visual do Paturi, que vamos ser honestos, não ficou meio bacana, mas como eu disse, é a versão Dark, né? Então não tinha como ser uma outra cor. Então acontece daí que ele começa os ataques, ele usa a magia dele normal, só que na versão Dark, e a gente vê que o Yuno e o Asi são com dificuldades, afinal ele é um dos, digamos, capitães mais poderosos, assim, dos elfos. E acontece que essa da cena final do episódio ser o Paturi utilizando-se de uma magia que todos nós já conhecemos, porque já foi mostrado na obra. Sem dúvidas, foi um ótimo episódio de Black Clover, meu querido Scorrais, por conta de que a gente viu o verdadeiro vilão da obra, a gente viu que a entrada dele já foi épica, por conta de que, eu devo dizer, as lutas foram muito boas, eu não estou falando em questão de animação, mas sim da luta realmente, foi fantástico, e devo dizer que, sério, o enredo, a trilha sonora foi muito boa desse episódio, mas para todo caso, será que terá alguém possível de derrotar esse Akuma? Será que os elfos e os cavaleiros mágicos terão que se unir? Bom, acredito que a gente vai saber disso nos próximos episódios e nos próximos vídeos. Mas agora vamos falar da nossa querida Charlie. Acredito que agora vamos dar destaque para a verdadeira Best Girl da obra, por conta de que devemos exaltar nossa querida Charmy e seu incrível poder de meio anã. Afinal, sério, finalmente foi mostrado a justificativa porque ela tem aquela versão meio chibi dela, não é mesmo? Afinal, agora tem, digamos que uma razão, é porque ela é meio anã, e por ser, digamos que mestiça, meio humana, meio anã, ela pode, digamos, ter várias formas. A fase, digamos que humana dela e a fase anã. Então a gente vê, digamos que agora uma razão porque a obra coloca, digamos, sempre ela numa versão considerada chibi. Não é chibi, porque é anã. Então ficou agora meio que uma resposta dada, e eu gostei disso. Então eu acredito que foi a revelação mais engraçada também, porque ela é uma personagem que é puro alívio cômico de certa maneira, ou melhor dizendo, ela não é só alívio cômico, mas é ela que traz a comédia para a obra, digamos que 90% das vezes. E acontece que ter visto que ela já era poderosa, porque ela tinha magia, digamos que de ovelhas, ela poderia restabelecer, digamos que a banda de seus companheiros, e agora a gente viu que ela possui dois atributos mágicos, por ser mestiça, né, meio humana, meio anã, foi épico. Afinal, é uma personagem que mostra uma importância enorme, só que ela continua com a comédia, porque mesmo tendo sido revelado, digamos que a raça também a qual ela faz parte, ela nem sabia que ela fazia parte, ela nem sabia que aquela ovelha dela era um lobo,
entendeu? Então foi muito engraçado. Digamos que eles usaram, digamos que uma informação importante, só que de um jeito comédia, se é que você me entende. Então a maneira com que o autor fez isso ficou muito incrível. O Black Clover, o diretor, o autor estão de parabéns, digamos, por essa obra. Para todo caso, então como eu já disse, foi bem legal porque é uma revelação importante e mantendo a comédia. Então a gente viu daí que ela já se prepara pra luta, porque o momento que o episódio estava se passando, o Asta e a Mimosa ainda estavam, digamos que, um andar abaixo, digamos que, da torre do Palácio das Sombras. Então acontece que eles estavam lutando contra o Little Elfo. Então acontece que no meio da luta a Charmin chega, porque ela foi atrás do Yuno, que devo dizer, o Yuno fez uma entrada triunfante, digamos. Ele reuniu todos os Cavaleiros Mágicos restantes, sobreviventes, e isso em pouco tempo, como o Zora disse. Então, sério, faz digno do título que o Yuno tem no momento atual no mangá, não é mesmo? Então eu posso dizer que a maneira com que ele executou, a maneira com que ele liderou, digamos, os ataques, a maneira como ele agiu como um capitão mágico foi incrível, e em pouco tempo isso. Então, eu já falei, Yuno eu sou fã e ele só mostrou habilidade e talento como ele sempre demonstra. Então, voltando agora à parte principal da Charmin, porque daí o Yuno conseguiu entrar no palácio graças ao colar dele, e a Charmin, tipo, seguiu ele, porque após ele ter restabelecido a mana dele e falado Oishi elogiando a comida dela, ela ia seguir ele pela vida inteira, né? Porque a Charmin é assim, apaixonada pelo Yuno. Inclusive, a obra deu um triângulo amoroso, mas isso não dá pra falar nesse vídeo, senão é spoiler. Mas você vai entender com o tempo, porque daí eu ressalto. Mas daí, continuando aqui o assunto do anime, a gente vê que a Charmin, ela entrou com o Yuno, só que como foi mostrado, eles foram divididos para vários lugares, e acontece daí do Yuno ir para uma outra área e a Charmin para outra, diferente. Então acontece que nesse meio tempo ela consegue encontrar o Asta, a Mimosa, e ela, tipo, oferece uma comida para o Riro, que tava, digamos que, tentando fazer uma pintura na tela. Só que acontece que o Riro, ele tá na versão elfo, e ele odeia, ele despreza humanos. Então acontece que foi aí que aconteceu tudo, né? Porque a porradaria ia começar, porque se você nega comida, você sabe que a Charmin vira uma besta, digamos, demoníaca quase. Então acontece que ela demonstrou, digamos, um poder incrível, e daí foi mostrado a revelação, tudo, e daí começa a luta, digamos, dela contra o Riro. E foi muito épico, porque no momento que ela caiu, a gente pensou, caraca, o cara acabou com a Charmin, só que daí ela mostra o grande poder mágico dela. Então, desde então, daí ela fala, Asta, você vai na frente, deixa que eu cuido disso aqui, porque eu sou suficiente. Daí a gente viu que era melhor o Asta obedecer e não quisesse levar também um soco na cara. Então, a partir daquele momento, eu acredito que nem preciso falar o que aconteceu, porque provavelmente um elfo foi esmagado, não é mesmo? A gente viu que a Charmin, utilizando-se só de socos aprimorados com reforço mágico, foi o suficiente. Então acredito que ressaltei tudo que eu queria da Charmin, pelo menos de uma maneira bem rápida, nesse vídeo. Sobre ela voltamos a falar em outro momento, mas sério, eu fiquei muito feliz, porque eu queria muito que aparecesse, e foi muito legal ter visto, digamos, esse destaque, esse episódio, digamos que essa informação mostrada e explicando a origem da Charmin. Eu achei bem bacana, porque se você for pensar, os Touros Negros, que são considerados o pior esquadrão, que só tem loucos, são o melhor esquadrão. Afinal, vemos o laço de companheiros e vemos quão poderosos eles são. Podemos dizer que o melhor esquadrão é o melhor a se fazer parte, não é mesmo? Eu queria fazer parte dos Touros Negros, melhor esquadrão. Mas, para todo caso, tendo falado da Charmin, agora vamos falar de outras cenas. Acredito que devemos ressaltar outra cena interessante, que é o elfo que está possuindo, ou ao menos está dentro do corpo do Yuno. Por conta de que desde que o feitiço de reencarnação, essa magia foi executada, nós vemos que a maioria, digamos que capitães, cavaleiros mágicos, eles estão sendo possuídos pelos elfos. O Yuno é o único em específico que não está sendo possuído. E o porquê disso, Haru? Por conta de que quem está no corpo do Yuno é o filho do Rihito. Só que se formos lembrar, o filho do Rihito ainda era um recém-nascido, era uma criança que estava, digamos, sendo gerada. Então agora sim, finalmente, é nos explicado o porquê provavelmente dele não conseguir possuir o corpo do Yuno. Afinal, o Yuno tem uma forte mentalidade, ele nunca vai ceder, ainda mais para uma criança que estava sendo, digamos, gerada, crescida. Então agora entendemos o porquê o Yuno consegue se manter, digamos, a mentalidade de humano, e qual é o elfo que está no corpo dele. Isso pelo menos é o que eu acho, e é a justificativa que o episódio nos fornece através dessa informação. Como era uma criança, e quando foi todos os elfos dizimados, a criança, digamos, não estava, digamos, fora, digamos que do ventre do corpo da esposa do Rihito, nos é dado essa explicação. Pelo menos é a única que eu acredito que fica razoável. O porquê dele não possuir o corpo do Yuno é pela mentalidade, e porque é um bebê que está, digamos que, sido reencarnado. Então, por conta disso, conseguimos também entender o porquê do Yuno conseguir ter, digamos que, essa mana de elfo também, porque assim ele tem uma maior facilidade de controlar
controlar a magia desse elfo que foi, digamos que, reencarnado e despertado. Tanto que a gente viu que o Uraya mesmo ficou impressionado com a magia, a mana, digamos, de elfo que estava surgindo do corpo do Yuno, porque todos os objetos à volta estavam sendo transformados em magia de vento. Ou seja, ele estava pensando se o filho do Lirito estava finalmente despertando, ou pode ser que era o próprio Yuno que estava usando essa magia indiretamente, ou já está controlando ela. Para todo caso, foi um ponto legal, eu espero que eles desenvolvam bem mais informações a partir das próximas semanas para nós conversarmos. Mas eu deveria destacar quem é o elfo que está no corpo do Yuno, e encontrei que era algo que a gente estava curioso e é algo que eu achei interessante de destacar. Como vocês sabem, eu shippo muito Asta e Mimosa por conta de que eu gosto da Mimosa. Eu considero ela a minha waifu favorita de Black Clover. Então acontece que toda cena, por menor que seja, nem que seja quase praticamente nada de fanservice, eu sempre vou tentar arrumar, digamos que uma parte de romance, porque vocês sabem que eu sou romântico. Então eu quero ver, digamos que mais um chip acontecendo, embora a gente saiba qual vai ser o chip da obra. Mas mesmo assim, eu gosto de ver, digamos, um fanservice bem gostoso de Asta e Mimosa quando tem. Para todo caso, a cena que eu falo que foi o fanservice foi a cena que o Asta e a Mimosa fazem a combinação, digamos, ultimate deles. Afinal, vemos que durante a luta que o Asta e ela estavam fazendo, eles viam a dificuldade que estava havendo. Afinal, a Mimosa estava levando vários golpes e o Asta, ao mesmo tempo que queria atacar, ele queria protegê-la. Então ele pede para que ela fique em cima e se segure nele. E acontece que assim ela consegue utilizar-se da magia de cura dela, né? Ela coloca os cipós, as plantas, e assim ela se conecta no Asta. E assim, digamos que enquanto ela fornece uma boa defesa ou cura, vemos que o Asta vai para o ataque e protegendo ela ao mesmo tempo. Então, sério, foi uma cena bem legal, porque foi uma cena bem estratégica, na verdade. Eu devo elogiar isso, porque o Asta pensou bem rápido, afinal a ideia foi dele. E acontece que vemos também que foi uma cena que eu queria considerar como chip, porque eu gostei da cena e eu gosto desse casal. Então acontece que foi uma ótima cena que eu deveria ressaltar. Mas acredito que então eu ressaltei praticamente tudo que eu queria sobre os episódios mais recentes de Black Clover. Mas então, se a sua pergunta é Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Black Clover? Para o próximo episódio de Black Clover, meu caro e minha querida Kohai, veremos o ódio de Patori, o Dark Elf versus Asta e Yuno. Afinal, Asta conseguirá com suas palavras penetrar o coração de Patori e tirá-lo dessa escuridão? Aguardaremos o próximo episódio para saber mais disso, mas será que enquanto isso acontece, Yuno mostrará um belo ataque contra esse poderoso Dark Elfo, ou ele irá direto ao Akuma? O que podemos ter certeza é que vai ser interessante se mostrarem Uraya, porque ele está com um ferimento bem grave, ele está praticamente morto, mesmo tendo se reencarnado e sendo uma magia proibida, era para que ele conseguisse se curar, ou ele não sabe magias regenerativas. Devemos ressaltar isso. Mas para todo caso, o que eu achei interessante foi Uraya saber, digamos que o Rei Mago, ele não estava mentindo quando ele falou que queria realmente fazer uma aliança com os elfos. E acontece que, pelo jeito, ele tem uma mana, uma magia que ele pode detectar se a pessoa está mentindo ou não. E acontece que após ver que o Rei Mago lá não estava mentindo, acontece que ele não quis contar isso para os outros elfos, porque ele queria nutrir o sentimento de ódio pelos outros humanos. Então acontece que foi muito interessante por conta de que ele sabia que tinha humanos bons, só que tinha humanos gananciosos. E acontece que se ele contasse a verdade, pode ser que os elfos não concordassem com esse plano de vingança. Então ele preferiu mentir para que isso não acontecesse. Então foi bem interessante porque talvez Uraya consiga também ajudar o Patori. Bom, a gente vai saber isso no próximo episódio. Isso se ele continuar vivo, né? Mas uma coisa é certa, assistindo o próximo episódio, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Black Clover. Mata, né?